Milionário emociona ao resgatar ex-funcionária grávida e desamparada na praça aos 8 meses. A manhã fria de outono parecia qualquer outra na pequena pracinha do centro, mas ninguém estava preparado para o que aconteceu ali. Carolina, uma jovem mulher com a barriga de 8 meses já bem visível, estava sentada num banco, os ombros curvados, os olhos fundos cheios de um cansaço que parecia dominar cada parte do seu corpo. O cabelo despenteado, a blusa surrada e as mãos que tremiam indicavam uma história pesada por trás daquele rosto pálido e triste. Seu parceiro, Roberto, sumira sem deixar explicação. A banca daquele momento cruel e desolador. Aquele banco de madeira gelado era seu único abrigo em meio às folhas secas que rodopiavam no chão. O vento cortante descia a ladeira abaixo como se quisesse arrancar dela o pouco calor que lhe restava. Ela esperava, em silêncio sufocante, que o sol aparecesse para aquecer sua alma. Mas o céu permanecia cinzento, refletindo sua solidão e o medo que, o que poucos sabiam é que seu coração não era só de pedra. Quando seus olhos esbarraram naquela figura frágil, algo dentro dele estremeceu. Ele viu além da aparência, reconheceu a ex-funcionária dedicada que enviara embora meses atrás, e também enxergou a mulher carregando esperança e desespero ao mesmo tempo. Sem hesitar, Marcos se aproximou. A multidão em volta se calou, curiosa e incrédula. "Posso ajudar?" disse ele, com uma voz que tentou ser gentil. Embora sua presença dominasse o espaço, Carolina levantou os olhos, surpresa. Sua expressão uma mistura de desconfiança e o brilho tênue da esperança. Sem ter para onde ir, aceitou. O empresário a levou até um hotel luxuoso, longe das sombras que a perseguiam. Lá, Carolina sentiu o conforto da primeira noite em semanas. Uma cama quente, um banho quente e o silêncio respeitoso que deixava seu coração bater num ritmo menos acelerado. Marcos não era só quem pagava as contas. Ele se tornou a presença sólida que aquele momento desesperador exigia. Em cada gesto, um cuidado que parecia arquitetado pelo destino. Mas a calmaria era um vidro que ameaçava quebrar. Roberto voltou. O fantasma do passado voltou a rondar o futuro de Carolina, trazendo pedidos de perdão e promessas vagas. O dilema a consumia. O homem que a abandonou, mas ainda faz parte da história de seu filho, ou aquele estranho que se tornou seu porto seguro nos dias mais sombrios. O silêncio da noite se tornou palco de uma conversa intensa, olhos nos olhos, corações na balança. Carolina sentiu a inclinação do seu coração. Marcos parecia ser o caminho para uma vida nova, mas as sombras do passado ainda sussurravam dúvidas e dores. Será que o amor pode mesmo curar cicatrizes tão profundas? Ou esse encontro era só o começo de um conflito ainda maior? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários. De qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A tensão na sala era palpável. Carolina olhava nos olhos de Marcos, enquanto as palavras de Roberto ecoavam na mente dela. Era uma escolha impossível. O silêncio se estendia, ocupando o espaço entre eles. De repente, a porta do quarto se abriu com um estrondo, e a figura de Roberto apareceu, acompanhado por um homem de terno escuro e olhar feroz. "Você me abandonou, Carolina."
E agora está aqui, pensando que pode construir uma nova vida sem mim. Roberto gritou, seus olhos cheios de desespero. Marcos deu um passo à frente, adotando uma postura de defesa. Você não tem o direito de ameaçá-la. Ela não deve nada a você. A tensão era intensa e a atmosfera ameaçava explodir. Carolina se sentiu presa entre dois mundos. Os raios de sol que antes penetravam pela janela agora eram sombras, refletindo a luta interna que a consumia. Mas algo aconteceu. O homem interno escuro, que permanecerá em silêncio até então, deu um passo à frente e olhou diretamente para Carolina. Você sabe quem eu sou, não sabe? A voz dele era calma, mas o peso das suas palavras fez o ar na sala se tornar gélido. Carolina olhou para ele, confusa. Eu sou o advogado do pai do seu filho, ele disse, e cada palavra caiu como uma bomba. As lembranças começaram a borbulhar. Uma noite em que Carolina conhecera um homem influente em uma festa, com quem teve um breve mas apaixonado encontro. Ela nunca imaginou que aquilo tivesse consequências. O peso da revelação se instalou em seus ombros como uma âncora. Gabriel, ele é o herdeiro de uma grande fortuna. O advogado continuou, em um tom que misturava frieza com uma pitada de compaixão. Os olhos de Carolina se arregalaram, o coração acelerou. O pai de Gabriel quer reconhecer a paternidade e por isso está aqui para discutir os próximos passos. Roberto ficou em choque, a expressão de raiva se transformando em um abismo de confusão. Você está me dizendo que aquele cara pode ser o pai do meu filho? Sua voz tremia enquanto ele lutava para processar a gravidade da situação. O advogado virou-se para Marcos, que estava um passo atrás, claramente alterado. Se você se importar com ela e o bebê, talvez seja melhor deixar os sentimentos de lado. Isso agora é uma questão jurídica. Cada um ali sentia que o chão se abria sob seus pés. O dilema tornou-se um abismo de incertezas. As paredes pareciam se fechar, enquanto a realidade cruel se instalava. Carolina olhou para Marcos, sentindo-se dividida. O amor que estava nascendo ali poderia enfrentar essa tempestade. Roberto, a ideia de ser um pai, desmoronando diante da nova verdade. Uma reviravolta que nunca esperou. Um futuro em que a mãe de seu filho poderia não ser a mulher que ele pensava. Silêncio. A sala se tornou um campo de batalha silenciosa. Havia uma nova pressão no ar, uma mistura de esperança, desespero e confusão. E por trás de cada rosto, um labirinto emocional profundo. Carolina então sussurrou: "O que eu faço agora?" A pergunta pairava no ar, uma dúvida que ecoava e parecia nunca ter uma resposta. O relógio marcava o tempo, mas ninguém se movia. O que aconteceria a seguir? Uma nova vida? Um novo amor? Ou o desmoronamento de tudo o que ela conhecia? O silêncio pesado na sala continuava, cada segundo se arrastando. Carolina olhou para Marcos e então para o advogado, as palavras girando em sua mente como um redemoinho. O que isso significava para ela, para o filho? O choque de revelações fez seu estômago revirar. Gabriel? Herdeiro? Carolina murmurou, como se estivesse tentando juntar as peças de um quebra-cabeça ainda não montado. Roberto, antes tão seguro de si, agora parecia um barquinho à deriva. A raiva escorrendo de seu rosto, substituída pela confusão total. Ele balançou a cabeça, tentando acreditar que tudo aquilo era uma grande piada. Não pode ser. Você está dizendo que esse cara, esse desconhecido é o pai do meu filho? Sua voz tremia enquanto as palavras se afunilavam na garganta. O advogado firmou uma expressão grave.
A paternidade pode ser contestada, mas as provas estão aqui. Ele colocou uma pasta sobre a mesa, abrindo lentamente, como um médico prestes a dar uma notícia devastadora. E isso muda tudo, legalmente. Mas antes que alguém pudesse processar essas palavras, uma batida forte na porta interrompeu a tensão. Era como um trovão irritante contra aquele céu nublado. Roberto, já à beira, correu até a porta. Ao abrir, a visão que teve fez seu estômago gelar. Uma mulher surgiu, com cabelos loiros exuberantes e olhos cheios de determinação. "Carolina!" gritou ela, os olhos se inflamando de emoção. "Eu não podia deixar você assim." Marcos se virou confuso. "Quem é você?" A reação estrondosa tomou conta da sala. Carolina levou as mãos à boca, reconhecendo a mulher. Era Laura, sua melhor amiga, que não via há meses. Mas não era só isso. O passado de Laura era mais sombriamente entrelaçado com o presente do que Carolina jamais poderia imaginar. Ao olhar para Laura, a ficha começou a cair. "O que você está fazendo aqui?" Eu preciso te contar uma coisa. Uma coisa sobre Gabriel." O olhar de Laura finalmente encontrou o advogado, e a confusão na sala se transformou em uma tempestade. "Ele não é só o filho do pai desconhecido. Você vai ficar chocada, mas legalmente ele não é só isso. Ele também é meu filho." O ar congelou. Carolina estava paralisada, a compreensão estalando como vidro quebrando. "Seu filho? O que você quer dizer?" Laura respirou fundo, as lágrimas brotando como um rio em sua voz. "Gabriel é fruto de um momento em que, nós tivemos um encontro com o mesmo homem." O queixo de Carolina caiu enquanto a realidade cruel a atingia. Laura não era só amiga. Havia uma conexão muito mais complexa, um entrelaçamento de destinos que desafiava tudo o que acreditava saber. O vazio à sua volta se tornou opressor. O chão sob seus pés se desfez. As vozes se tornaram um murmúrio distante. "O que você está dizendo, Laura?" O advogado observava, neutro, decidido a acompanhar as revelações. Carolina, entre lágrimas e uma confusão sem fim, pensava: "O que isso significa para mim? Para Gabriel? Será que o amor pode resistir a essa revelação devastadora?" Enquanto o choque permanecia entre eles, pesando como um tijolo. Como a vida poderia mudar tão rapidamente? E agora, o que cada um faria a seguir? O ar estava pesado. Como se todas as revelações tivessem criado uma tempestade ameaçadora. Carolina olhava para Laura, a mente acelerada. "O que você quer dizer com isso? Gabriel, meu filho é seu filho também?" A confusão se espalhou pelo ambiente, como se um redemoinho tivesse engolido tudo. Laura, com os olhos cheios de lágrimas, respirou fundo, tentando controlar a pressão do momento. "Eu nunca tive coragem de te contar, Carolina. Não sabia como. Na verdade, quando soube que estava grávida, achei que seria melhor ficar em silêncio. Eu não queria arruinar nossa amizade." As palavras saíam entrecortadas, cheias de dor e culpa. Roberto, ainda abalado com tudo, encontrou sua voz. "Vocês tiveram um encontro com o mesmo cara? E agora estão aqui, dividindo um filho." Ele parecia atordoado, balançando a cabeça como se tentasse afastar a realidade. A tensão era palpável. O advogado, observando o turbilhão, decidiu intervir. "Esta nova informação muda tudo. Gabriel tem direitos legais que não podem ser ignorados. Você precisa decidir se quer que isso seja exposto ou se prefere resolver de maneira discreta." O tom dele era frio, mas a gravidade da situação tornava tudo ainda mais insuportável.
Então, no meio dessa montanha-russa emocional, a porta do quarto se abriu novamente. Um homem distinto, com um olhar autoritário, interrompeu o clamor. Desculpe interromper, mas ouvi a conversa. Disse ele, a voz ressoando como o eco de um trovão. Os olhos de todos o seguiram, enquanto ele se movia com uma confiança imperturbável. Quem é você? Marco indagou, o intenso nervosismo despontando em seu tom de voz. Sou um conhecido do pai de Gabriel, o homem respondeu, sem rodeios. Ele me enviou para garantir que tudo que é da família dele seja bem administrado. A verdade é que, diante da revelação, os direitos de Laura podem ser contestados. O ar ficou carregado novamente, como se uma bomba tivesse explodido dentro daquela sala. Laura ofegou, as mãos cobrindo o rosto. Não, isso não pode estar acontecendo. Sua voz estava cheia de desespero. Carolina olhou para Laura, depois para o novo homem. Vocês estão dizendo que ainda há mais segredos? Nesse instante, um telefone tocou, ecoando pelo silêncio. O advogado atendeu, e ao ouvir a conversa, seu rosto se tornou um mapa de confusão. O que você quer dizer que houve um erro nos testes de paternidade? Ele falou tão alto que todos sentiram o impacto das palavras. O tempo pareceu parar. Carolina, Laura, Marcos e Roberto trocaram olhares de incredulidade. O advogado desligou, a expressão pálida. Parece que Gabriel pode não ser filho biológico de nenhum de vocês. O choque percorreu a sala como um raio, e a pergunta pairava: quem era o verdadeiro pai? O que tudo isso significava para eles? Um labirinto de incertezas, e a única certeza que tinham era a confusão que agora dominava suas vidas. O que vamos fazer agora? Carolina sussurrou, um misto de medo e esperança refletindo em seus olhos. Uma pergunta simples, mas a resposta se tornava cada vez mais distante. O ar estava pesado, como se todas as revelações tivessem criado uma tempestade ameaçadora. Carolina olhava para Laura, a mente acelerada. O que você quer dizer com isso? Gabriel, meu filho é seu filho também? A confusão se espalhou pelo ambiente, como se um redemoinho tivesse engolido tudo. Laura, com os olhos cheios de lágrimas, respirou fundo, tentando controlar a pressão do momento. Eu nunca tive coragem de te contar, Carolina. Não sabia como. Na verdade, quando soube que estava grávida, achei que seria melhor ficar em silêncio. Eu não queria arruinar nossa amizade. As palavras saíam entrecortadas, cheias de dor e culpa. Roberto, ainda abalado com tudo, encontrou sua voz. Vocês tiveram um encontro com o mesmo cara e agora estão aqui dividindo um filho. Ele parecia atordoado, balançando a cabeça como se tentasse afastar a realidade. A tensão era palpável. O advogado, observando o turbilhão, decidiu intervir. Esta nova informação muda tudo. Gabriel tem direitos legais que não podem ser ignorados. Vocês precisam decidir se querem que isso seja exposto ou se preferem resolver de maneira discreta. O tom dele era frio, mas a gravidade da situação tornava tudo ainda mais insuportável. Então, no meio dessa montanha-russa emocional, a porta do quarto se abriu novamente. Um homem distinto, com um olhar autoritário, interrompeu o clamor. Desculpe interromper, mas ouvi a conversa, disse ele, a voz ressoando como o eco de um trovão. Os olhos de todos o seguiram, enquanto ele se movia com uma confiança imperturbável. Quem é você? Marcos indagou, o intenso nervosismo despontando em seu tom de voz. Sou um conhecido do pai de Gabriel, o homem respondeu, sem rodeios. Ele me enviou para garantir que tudo que é da família dele seja bem administrado. A verdade é que, diante da revelação, os direitos de Laura podem ser contestados. O ar ficou carregado novamente, como se uma bomba tivesse explodido dentro daquela sala. Laura ofegou, as mãos cobrindo o rosto.
Não, isso não pode estar acontecendo. Sua voz estava cheia de desespero. Carolina olhou para Laura, depois para o novo homem. Vocês estão dizendo que ainda há mais segredos? Nesse instante, um telefone tocou, ecoando pelo silêncio. O advogado atendeu, e ao ouvir a conversa, seu rosto se tornou um mapa de confusão. O que você quer dizer que houve um erro nos testes de paternidade? Ele falou tão alto que todos sentiram o impacto das palavras. O tempo pareceu parar. Carolina, Laura, Marcos e Roberto trocaram olhares de incredulidade. O advogado desligou, a expressão pálida. Parece que Gabriel pode não ser filho biológico de nenhum de vocês. O choque percorreu a sala como um raio, e a pergunta pairava: quem era o verdadeiro pai? O que tudo isso significava para eles? Um labirinto de incertezas, e a única certeza que tinham era a confusão que agora dominava suas vidas. Antes que alguém pudesse processar essa informação aterradora, um grito rasgou o ar. A porta se abriu com um estrondo, e uma mulher com um olhar desesperado entrou correndo. Desculpem o atraso. Por favor, não façam nada sem mim. A voz dela cortou a tensão no ar. Quem é essa? Marcos questionou, quase gritando. Eu sou a mãe de Gabriel. A mulher respondeu com um desespero que fez todos hesitarem. Seus olhos estavam arregalados e cheios de lágrimas. Eu não posso perder meu filho. O ambiente congelou. Carolina olhou para a mulher, a mente em um turbilhão. Ela era outra mãe? O que isso significava? A pergunta ecoava em sua cabeça. Quem realmente era a mãe de Gabriel? O coração de todos acelerava, enquanto a revelação parecia estar prestes a explodir em um caos ainda maior. O que mais poderia acontecer? O que mais ainda estava enterrado sob a superfície desse drama? O ar estava pesado, como se todas as revelações tivessem criado uma tempestade ameaçadora. Carolina olhava para Laura, a mente acelerada. O que você quer dizer com isso? Gabriel, meu filho é seu filho também? A confusão se espalhou pelo ambiente, como se um redemoinho tivesse engolido tudo. Laura, com os olhos cheios de lágrimas, respirou fundo. Eu nunca tive coragem de te contar, Carolina. Não sabia como. Quando soube que estava grávida, achei que seria melhor ficar em silêncio. Obrigado. Não queria arruinar nossa amizade. Suas palavras saíam entrecortadas, cheias de dor e culpa. O coração de Carolina se apertou. A amizade delas agora estava em ruínas. Roberto, ainda atordoado, balançou a cabeça. Vocês tiveram um encontro com o mesmo cara? E agora estão aqui, dividindo um filho. O choque em seu rosto era evidente, e sua voz trêmula refletia sua confusão. O advogado, observando o turbilhão, decidiu intervir. Esta nova informação muda tudo. Gabriel tem direitos que não podem ser ignorados. Agora, vocês precisam decidir se querem que isso seja exposto ou se preferem resolver de maneira discreta. O tom dele era cortante, mas a gravidade do momento tornava tudo insuportável. Foi então que uma batida firme na porta chamou a atenção de todos. O homem distinto, com um olhar autoritário, interrompeu o clamor. Desculpe interromper, mas ouvi a conversa, disse ele, a voz ressoando como um eco. Todos o encararam, incertos do que esperar. Quem é você? Marcos questionou, a tensão aumentando. Sou um emissário do pai de Gabriel, o homem respondeu, olhando para Carolina e Laura com um ar de seriedade. Ele me enviou para garantir que tudo o que é da família seja bem administrado. A verdade é que, diante dessas revelações, os direitos de Laura podem ser contestados. As palavras dele pairaram no ar como uma bomba prestes a explodir. Laura ofegou, com as mãos cobrindo o rosto. Não,
Isso não pode estar acontecendo. Sua voz estava cheia de desespero, e Carolina sabia que algo muito mais sombrio estava prestes a ser revelado. Nesse instante, o telefone do advogado tocou, quebrando o silêncio. Ele atendeu, e o rosto dele se tornou um retrato de choque. O que você quer dizer que houve um erro nos testes de paternidade? Ele falou tão alto que todos puderam sentir o impacto. Um novo silêncio se estabeleceu, carregado de expectativa e suspense. O advogado desligou, a expressão pálida. Parece que Gabriel pode não ser filho biológico de nenhum de vocês. O impacto das palavras deixou todos em estado de choque. Carolina, Laura, Marcos e Roberto trocavam olhares incrédulos. Mas quando menos esperavam, uma explosão de luz tomou conta da sala. O teto desabou em uma seção, uma nuvem de poeira e destroços caindo ao redor deles. Gritos de pavor e confusão ecoaram. O chão tremeu sob seus pés, e a sala se transformou em um verdadeiro caos. Todos começaram a se mover, procurando abrigo, enquanto o horror se desenrolava diante deles. As vozes se perdiam na confusão. Carolina se viu agarrando o braço de Laura, os olhos arregalados. — O que está acontecendo? Gritou, tentando ouvir sobre o rugido do desastre ao redor. O universo delas virou de cabeça para baixo em questão de segundos. — Carolina, temos que sair! Laura gritou, puxando-a em direção à porta, mas o emaranhado de madeira e ferros era um obstáculo. Roberto e Marcos estavam em choque, impotentes enquanto tentavam entender a calamidade. No meio do tumulto, Carolina sentiu que a verdade estava escapando por entre seus dedos. O que mais pode acontecer? A pergunta ecoou em sua mente. E assim, a cena se desenrolava, sem controle. Enquanto a poeira caía, uma pergunta pairava. Seriam esses os últimos momentos de liberdade antes de um destino ainda mais cruel? Onde isso tudo ia parar? O drama apenas havia começado, e o futuro de todos estava em jogo. O ar estava pesado, como se todas as revelações tivessem criado uma tempestade ameaçadora. Carolina olhava para Laura, a mente acelerada. — O que você quer dizer com isso? Gabriel, meu filho é seu filho também? A confusão se espalhou pelo ambiente, como se um redemoinho tivesse engolido tudo. Laura, com os olhos cheios de lágrimas, respirou fundo. — Eu nunca tive coragem de te contar, Carolina. Não sabia como. Quando soube que estava grávida, achei que seria melhor ficar em silêncio. Não queria arruinar nossa amizade. Suas palavras saíam entrecortadas, cheias de dor e culpa. O coração de Carolina se apertou. A amizade delas agora estava em ruínas. Roberto, ainda atordoado, balançou a cabeça. — Vocês tiveram um encontro com o mesmo cara e agora estão aqui dividindo um filho. O choque em seu rosto era evidente e sua voz trêmula refletia sua confusão. O advogado, observando o turbilhão, decidiu intervir. — Esta nova informação muda tudo. Gabriel tem direitos que não podem ser ignorados. Agora vocês precisam decidir se querem que isso seja exposto ou se preferem resolver de maneira discreta. O tom dele era cortante, mas a gravidade do momento tornava tudo insuportável. Foi então que uma batida firme na porta chamou a atenção de todos. O homem distinto, com um olhar autoritário, interrompeu o clamor. — Desculpe interromper, mas ouvi a conversa, disse ele, a voz ressoando como eco. Todos o encararam, incertos do que esperar. — Quem é você? Marcos questionou, a tensão aumentando. — Sou um emissário do pai de Gabriel, o homem respondeu, olhando para Carolina e Laura com um ar de seriedade. Ele me enviou para garantir que tudo o que é da família seja bem administrado.
A verdade é que, diante dessas revelações, os direitos de Laura podem ser contestados. As palavras dele pairaram no ar como uma bomba prestes a explodir. Laura ofegou, com as mãos cobrindo o rosto. Não, isso não pode estar acontecendo. Sua voz estava cheia de desespero, e Carolina sabia que algo muito mais sombrio estava prestes a ser revelado. Nesse instante, o telefone do advogado tocou, quebrando o silêncio. Ele atendeu, e o rosto dele se tornou um retrato de choque. O que você quer dizer que houve um erro nos testes de paternidade? Ele falou tão alto que todos puderam sentir o impacto. Um novo silêncio se estabeleceu, carregado de expectativa e suspense. O advogado desligou, a expressão pálida. Parece que Gabriel pode não ser filho biológico de nenhum de vocês. O impacto das palavras deixou todos em estado de choque. Carolina, Laura, Marcos e Roberto trocavam olhares incrédulos. Mas o caos não parou por aí. De repente, a janela estourou, uma força invisível lançando vidros por todo o ambiente. Tudo ficou embaçado, como um filme distorcido, e aos poucos uma figura encapuzada apareceu, entrando pela abertura. Eu estava esperando por este momento, gritou a mulher, com uma voz cortante que ecoou como um trovão. Todos congelaram. Quem era aquela? O que ela estava fazendo ali? A presença dela carregava uma onda de inquietação. Carolina, paralisada, finalmente arriscou. Quem é você? A mulher tirou o capuz, e em um lampejo, os olhos de Carolina se arregalaram. Era Ana, sua irmã desaparecida há anos, uma sombra do passado que todo mundo acreditava ter ficado para trás. Ana sorriu, mas era um sorriso estranho, como se segredos obscuros dançassem em seus lábios. Eu voltei para trazer a verdade, disse Ana, olhando diretamente nos olhos de Carolina. E isso vai mudar tudo o que você pensava saber sobre sua vida. O peso das palavras ficou a flutuar na sala. O que mais poderia ser revelado? O que a irmã tinha feito? O que isso significava para Gabriel e para todos ali presentes? O futuro se tornava uma incógnita aterrorizante. Uma reviravolta devastadora estava à porta, e a única certeza que restava era a incerteza absoluta. Nos olhares atordoados, a pergunta pairava. Seria o passado um jogo de dominó que se desmoronaria a qualquer instante? O ar estava pesado, como se todas as revelações tivessem criado uma tempestade ameaçadora. Carolina olhava para Laura, a mente acelerada. O que você quer dizer com isso? Gabriel, meu filho é seu filho também? A confusão se espalhou pelo ambiente, como se um redemoinho tivesse engolido tudo. Laura, com os olhos cheios de lágrimas, respirou fundo. Eu nunca tive coragem de te contar, Carolina. Não sabia como. Quando soube que estava grávida, achei que seria melhor ficar em silêncio. Não queria arruinar nossa amizade. Suas palavras saíam entrecortadas. Cheias de dor e culpa, o coração de Carolina se apertou. A amizade delas agora estava em ruínas. Roberto, ainda atordoado, balançou a cabeça. Vocês tiveram um encontro com o mesmo cara? E agora estão aqui, dividindo um filho? O choque em seu rosto era evidente, e sua voz trêmula refletia sua confusão. O advogado, observando o turbilhão, decidiu intervir. Esta nova informação muda tudo. Gabriel tem direitos que não podem ser ignorados. Agora, vocês precisam decidir se querem que isso seja exposto ou se preferem resolver de maneira discreta. O tom dele era cortante, mas a gravidade do momento tornava tudo insuportável. Foi então que uma batida firme na porta chamou a atenção de todos. O homem distinto, com um olhar autoritário, interrompeu o clamor.
Desculpe interromper, mas ouvi a conversa, disse ele, a voz ressoando como um eco. Todos o encararam, incertos do que esperar. Quem é você? Marcos questionou, a tensão aumentando. Sou um emissário do pai de Gabriel, o homem respondeu, olhando para Carolina e Laura com um ar de seriedade. Ele me enviou para garantir que tudo o que é da família seja bem administrado. A verdade é que, diante dessas revelações, os direitos de Laura podem ser contestados. As palavras dele pairaram no ar como uma bomba prestes a explodir. Laura ofegou, com as mãos cobrindo o rosto. Não, isso não pode estar acontecendo. Sua voz estava cheia de desespero. E Carolina sabia que algo muito mais sombrio estava prestes a ser revelado. Nesse instante, o telefone do advogado tocou, quebrando o silêncio. Ele atendeu, e o rosto dele se tornou um retrato de choque. O que você quer dizer que houve um erro nos testes de paternidade? Ele falou tão alto que todos puderam sentir o impacto. Um novo silêncio se estabeleceu, carregado de expectativa e suspense. O advogado desligou, a expressão pálida. Parece que Gabriel pode não ser filho biológico de nenhum de vocês. O impacto das palavras deixou todos em estado de choque. Carolina, Laura, Marcos e Roberto trocavam olhares incrédulos. Mas e se isso não fosse tudo? Antes que alguém pudesse processar essa nova informação, o telhado desabou. Um estrondo ensurdecedor ecoou, e destroços vieram de todas as direções. Todos gritaram e se lançaram para fora da linha de fogo. Mas Carolina não conseguia se mover. O pânico tomou conta do lugar. Uma nuvem de poeira a imobilizou. Quando a poeira levantou, uma figura familiar emergiu, com um brilho nos olhos. Eu voltei, gritou Ana, sua irmã desaparecida. Carolina sentiu que o chão se abria sob seus pés. O que você está fazendo aqui? A voz dela tremia com uma mistura de felicidade e horror. Temos que conversar, Carolina, Ana disse, caminhando lentamente em direção a ela, como se o mundo ao redor não existisse. Eu sou a mãe verdadeira de Gabriel. O caos parou. Carolina congelou, as palavras parecendo golpes. O que você quer dizer? O coração dela disparou, e o ar parecia faltar. Sim, eu e você. Nós somos irmãs, Ana gritou, revelando um segredo devastador que despedaçava tudo o que Carolina acreditava saber. Os olhos de todos se abalaram entre espanto e descrença. Gabriel não é apenas seu filho. Ele é o filho de um homem poderoso que esteve em nossas vidas de maneiras que você nem imagina. O que isso significava? Um misto de culpa, raiva e confusão se aglomerou na sala, enquanto todos se entreolhavam, sem saber como lidar com a verdade. O universo de Carolina se desmoronava. As relações seriam irreversivelmente mudadas. E agora, quem somos nós? A pergunta de Carolina pairava, pesada e palpável, enquanto ela lutava para processar a nova realidade que agora despontava à frente. O que viria a seguir? E, principalmente, quem seria o verdadeiro pai de Gabriel? A sala ficou em silêncio absoluto. Os olhos de Carolina estavam fixos nos de Ana, em choque. Você é a mãe de Gabriel? As palavras saíram como um sussurro, uma dúvida que tomou forma na mente dela. Laura, ao lado, estava em pé, atônita, a confusão se transformando em terror. Sim, eu sou, Ana respondeu, a voz firme, mas carregada de dor. E não foi à toa que eu sumi. Eu precisava proteger o que era nosso, Carolina. Gabriel é parte de algo muito maior. Seu olhar estava fixo em Carolina,
como se estivesse tentando acessar uma conexão que tinha se perdido no tempo. Marcos observou tudo em silêncio, os olhos se desviando entre as mulheres. Como isso é possível? Ele finalmente falou. Como você pode ser a mãe dele se a Carolina... A frase ficou suspensa no ar, como se as palavras tivessem peso demais para serem ditas. Eu e você fizemos um pacto no passado, Carolina, Ana disse, o tom quase sussurrante, mas agora com um contorno de urgência. Eu não menti sobre Gabriel. Ele é meu e seu. Nos encontramos naquela festa e você não sabe quem estava realmente por trás daquela noite. Ele é um herdeiro, muito mais do que você imagina. E a verdade é que o pai dele está vivo. A sala ficou em choque novamente. Vivo? Roberto repetiu, seu tom de incredulidade ecoando. Você está dizendo que o pai verdadeiro de Gabriel? Ana cortou. O pai não é um desconhecido qualquer. Ele é poderoso. E veio atrás de mim porque eles querem pegar Gabriel. A pressão nas palavras dela fez todos se encolherem. Laura estava visivelmente tremendo, enquanto Carolina tentava processar tudo. A revelação era pesada como uma pedra. Mas por que você não disse nada antes? Ela exigiu, buscando respostas. Porque eu fui ameaçada. A família do pai de Gabriel não quer que a verdade venha à tona. E eu não posso deixar que eles o machuquem, Ana gritou, a voz ecoando no espaço. Nesse momento, um estrondo abafado veio de fora da sala, tirando todos do transe. A porta começou a tremer, e uma figura encapuzada apareceu na fresta da entrada, os olhos intensos fixados nos de cada um ali. O que vocês estão planejando? A voz era baixa, mas firme, e trouxe uma onda de medo. Ana se virou, o rosto pálido. Você não deveria estar aqui, gritou, olhando para a figura com temor. A situação estava prestes a explodir. O clima pesado da sala, agora alterado por essa nova presença, transformou a tensão em caos. A figura avançou. Eu sou aqui para levar Gabriel de vocês. E vocês não têm ideia do que ele pode se tornar. Carolina sentiu um nó na garganta. O que você quer dizer com isso? A pergunta saiu quase em um gemido. Se você não proteger seu filho, ele não será apenas um herdeiro. Ele é a chave para um diferente legado. A figura disparou. A revelação pairou no ar como uma bomba prestes a estourar. O fôlego ficou preso nos peitos de todos. Os segredos que estavam guardados há muito tempo agora ameaçavam explodir a qualquer momento. Carolina sentiu que todo mundo que conhecia estava desmoronando. Estamos perdendo o controle, ela gritou, um desespero crescente. O que vamos fazer agora? A figura encapuzada caminhou em direção a Carolina e as luzes da sala piscavam. A cada passo, a tensão aumentava. Você tem uma escolha a fazer, disse ela, o tom friamente fatalista. Você vai proteger seu filho ou deixá-lo ser levado para um mundo que você não consegue sequer imaginar? A promessa do desconhecido pairava no ar pesado, enquanto todos se perguntavam o que significava essa escolha. O que cada um deles estava realmente disposto a sacrificar. O clima na sala agora era de completo pânico. A figura encapuzada se aproximou, e todos repeliram instintivamente. Carolina e Laura, as emoções afloradas, sentiam o peito apertar a cada palavra não dita. Vocês devem escolher agora. A figura insistiu com a voz cortante. O olhar fixava em Carolina um desafio. Eu não vou deixar você levar meu filho. Carolina declarou, a voz firme, mas trêmula. O amor materno pulsava, como um instinto que não podia ser ignorado. Ana, ao seu lado, segurou a mão dela, um gesto de apoio silencioso. Vamos proteger Gabriel, acrescentou com um brilho de determinação. Talvez devêssemos ouvir o que ela tem a dizer,
Laura sugeriu, a hesitação transparecendo em seu tom. Se realmente ele é um herdeiro. Não podemos nos permitir entrar nesse jogo, Roberto exclamou, a raiva e o medo navegando por sua voz. As emoções estavam à flor da pele. Cada palavra era um espinho em meio aos sentimentos confusos. A figura encapuzada cruzou os braços, um sorriso de desprezo surgindo. Vocês não entendem. Não é uma questão de escolha. Eu vim aqui para que a verdade seja revelada. Custe o que custar. O legado de Gabriel e suas verdadeiras origens estão em jogo. Alguém vai ter que ceder. O silêncio se agravou e Carolina sentiu o pescoço apertar. Um nó na garganta. Seria possível que houvesse mais segredos esperando para serem desenterrados? E se a verdade libertar todos nós? Ana questionou, desafiando a situação. O que teremos a perder se olharmos para o passado de frente? A figura assentiu, como se esperasse por aquele momento. Exatamente. E vocês não têm controle sobre isso. A escolha está nas mãos de Gabriel, que precisa saber quem ele realmente é. A tensão crescia, e a sala parecia mais pequena. No entanto, Gabriel não é uma moeda de troca. Carolina gritou. Somos nós que decidimos o que queremos para ele. A certeza ressoou em sua voz, como uma promessa. Com um gesto rápido, a figura encapuzada puxou um envelope. Então que seja. Aqui estão as verdades que podem mudar tudo. Jogou na mesa, e todos olharam fixamente enquanto as palavras finais de um enigma piscavam diante deles. No instante em que as palavras saíram, o chão tremeu novamente, mas não com um desmoronamento. Uma luz intensa iluminou a sala. Carolina fitou Ana e, sem pensar, gritou: agora ou nunca! E então, diante de uma nova escolha, elas decidiram rasgar o envelope juntas. A tela da incerteza começou a se desfazer, revelando um futuro que poderia ser melhor ou muito pior. Lágrimas e sorrisos se mesclaram nos rostos. Uma transição de dor para esperança. A figura, agora alheia, encolheu-se, e as verdades que emergiram aceleraram o pai e a mãe de Gabriel a se unirem. As luzes dançavam, refletindo a nova perspectiva. Gabriel sempre será amado, não importa o que aconteça. Quando o sol começou a brilhar timidamente, chegou à conclusão de que, apesar das incertezas, o amor sempre supera a dor. E assim, enquanto a luz do dia se fazia presente, a vida de todos estava prestes a ser transformada. Mas ninguém sabia o que ainda estava por vir. E você? O que achou desse final? Você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar nosso algoritmo e nos ajudar a crescer. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre tudo o que aconteceu. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Você é parte fundamental desta jornada.